Está no ar mais um programa do Núcleo Comunitário da TV Comunitária do Rio de Janeiro, hoje debatendo a questão do desemprego. Está conosco aqui, eu agradeço a presença, o economista professor José Carlos de Assis. José Carlos, qual a situação, o panorama do desemprego no Brasil no momento atual? Em termos estatísticos, hoje nós estamos com uma taxa de desemprego pouco acima de 8%. Mas essa estatística é retardada, porque ela não pega gente que está desempregada e que ainda não começou a procurar emprego. Você sabe que a estatística é considerado desempregado quem não tem emprego e está procurando ativamente emprego. Então, deve ter um desemprego oculto aí vai de 8% a 10% mais ou menos do total do desemprego. E essa taxa não é o mais grave é a tendência dela, né? Eu acredito que até o fim do ano a gente vai ter uma taxa de desemprego aberto de 15%, não menos que 15%, sobretudo em consequência da questão da Lava Jato, que está fechando muitas empresas na área naval, na área metalúrgica, na área do petróleo, e com incidência em sistemas produtivos vizinhos. Quer dizer, até boteco lá em Niterói e em São Gonçalo está sendo fechado por causa da crise, né? Os seus fregueses tradicionais de prato feito desapareceram porque ficaram desempregados. Então, os donos dos botecos tiveram que fechar, quer dizer, os pequenos restaurantes que funcionam ali em Itaboraí, ali em Niterói, sobretudo, né, estão fechados, assim como lojas de produtos baratos, essa coisa toda, também estão sendo fechadas. Então, é isso. Nós estamos aqui no Núcleo Comunitário e a gente, esse espaço aqui é para discutir exatamente a repercussão da situação nas comunidades. E aí, conforme o senhor falou, então o desemprego ele está atingindo já a classe D, os segmentos que ascenderam socialmente durante os últimos 12 anos, também já estão sendo atingidos? Ele está atingindo a todas as categorias sociais, desde os donos de empresa até o contínuo da empresa. Todos os setores estão sendo atingidos, né? O dono da empresa, eu falo isso pelo seguinte, eu encontrei há poucos dias com o presidente executivo da ABMAC, que é a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e ele me dizia o seguinte, numa reunião em São Paulo, tem muitas empresas que não estão demitindo porque não tem dinheiro para pagar a indenização. Então, elas estão esperando que aconteça algum milagre e esse milagre possibilita a sua recuperação financeira e a continuidade dos seus negócios, né? Esse que é o quadro objetivo que você tem hoje em várias regiões que têm influência do setor de petróleo. Quer dizer, a Lava Jato atingiu de cheio a Petrobras e atingiu, por consequência, toda a cadeia produtiva do petróleo. E isso tem uma repercussão no conjunto da economia brasileira, né? Eu tenho a impressão de que nós estamos caminhando para um desastre que nunca se deu na história brasileira. Ainda este ano, eu acredito que haja uma contração da economia da ordem de 5%. As pessoas, quando eu falo isso, as pessoas dizem, não, isso é um absurdo, 5% de contração, não. A imprensa está falando em 2,5%, alguns bancos estão falando 3%, 5% é demais. Mas basta fazer uma conta simples, né? Nós temos uma taxa de 0% de crescimento do PIB no ano passado, 2014. Esse 0% passa para esse ano, porque não houve nenhum, a economia está combalida, não teve retomada de investimento. Então, no mínimo, seria 0%. Mas você tem o ajuste Levy, ou melhor, o arroxo Levy. O arroxo Levy significa uma contração de no mínimo 2%, né? Corte de gastos públicos, corte de investimentos públicos em geral. E aí você tem, além disso, o efeito da Petrobras. Quer dizer, a Petrobras teve que cortar 40% dos seus investimentos, né? A cadeia de financiamentos e de financeira da Petrobras foi quebrada, quer dizer, ela não consegue pagar seus fornecedores,
ela reduziu barbaramente o seu nível de investimentos, quer dizer, a construção da Abreu e Lima praticamente cessou, a construção do Comperj cessou, e isso tudo representa, no mínimo, 3% de contração da economia brasileira. Por quê? Porque a Petrobras, né, o sistema Petrobras, representa quase 20% do produto interno bruto. Então, se você tem uma quebra do investimento nessa área de 40%, você vai ter um efeito de contração no conjunto da economia de, no mínimo, 3%. 3% mais 2% mais zero é 5%. Então, nós estamos correndo o risco e provavelmente não é possível fazer nada para impedir isso esse ano, porque esse ano já está acabando, né? Nós vamos ter uma contração de, no mínimo, 5%. E como é que a gente explica, então, que nos últimos anos, mesmo com uma situação de crescimento pequeno, ou quase zero da economia, o emprego continuava com índices altos? O emprego, que já vinha até crescendo e estabilizou-se no nível alto, né, ele era, sobretudo, um emprego mais secundário, um emprego na área de serviços, comércio, coisa desse tipo, né? A diferença agora é o seguinte: foram atingidos empregos nas áreas de maior qualificação também. Então, se juntou as duas coisas, né? Juntou o desemprego do pessoal mais qualificado com o pessoal menos qualificado, né? E está batendo nos dois juntos. Quer dizer, isso, né? Na situação anterior, você tinha um crescimento muito grande do emprego na área de serviço, né? Isso se manteve a partir de 2009, 2010 para cá, né? Se conseguiu isso. De qualquer forma, era emprego. De qualquer forma, era emprego, né? Então, o pior é o desemprego aberto. Quer dizer, isso é que realmente tira a esperança das pessoas, né? Quando você está no emprego de categoria baixa, né, pouco qualificado, você tem ainda a esperança de fazer um curso, né, frequentando escola, seja o que for, né, se qualificando, você pode melhorar de vida. Na situação atual, não tem esperança nenhuma, porque fizeram um arroxo fiscal sem dizer o que vem depois. Então vai ser mais arroxo, mais arroxo, mais arroxo. Quer dizer, a gente está entrando no caminho grego, né? É o caminho da Espanha. A Espanha está com 26% de taxa de desemprego, a Grécia está com mais de 26% da taxa de desemprego, e isso é o que a gente corre o risco aqui também, né? De chegar a 25% de taxa de desemprego. Uma coisa que é importante considerar é o seguinte: às vezes eu já vi até dirigente sindical, por incrível que pareça, dizer o seguinte: não tem muito problema, né? Na verdade, 8 e pouco% de taxa de desemprego não é tão alta assim. Teve um que outro dia me disse o seguinte: numa reunião, eu tinha feito um apelo muito grande para a gente participar de um evento, né, contra o desemprego, e eu vi um falando o seguinte: olha, eu não vejo desemprego aí. Por exemplo, lá no meu pessoal, quer dizer, os meus amigos, nós estamos fazendo churrasco, continuamos fazendo churrasco todo fim de semana com carne de primeira. Então, porra, não tem problema. Isso dito no auditório. O cara dizer isso. O que o sujeito esquece é o seguinte: uma taxa de desemprego de 25% foi a maior taxa da Grande Depressão nos Estados Unidos e na Alemanha na década de 30. 1/4 da população ativa, né? Gerou o quê? Na Europa, gerou Mussolini e Hitler. Gerou Hitler na Alemanha. Nos Estados Unidos, o Hoover perdeu as eleições. Quem ganhou foi o Roosevelt, que veio com o New Deal, né? O grande compromisso para retomar a economia. Então, mas observa o seguinte: quando você tem 25% de taxa de desemprego, aparentemente você tem 75% muito bem. Se você tem 25% de desemprego aberto, você tem 75% de empregados. Ora, 75% é 3 vezes mais do que o desempregado. Então, aparentemente, não é uma situação tão trágica, né? Embora a gente saiba que é, porque gerou nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, né, já naquela época, e gerou nos Estados Unidos o que eles chamavam lá de Hoovervilles, né? Cidades de Hoover. O que eram as Hoovervilles? Eram cidades
favelas de papelão. Não tinha, os favelados não tinham dinheiro para comprar ou conseguir tábua, muito menos tijolo. Então, aquelas Hoovervilles americanas de papelão eram em condições piores do que a pior favela brasileira. Né? E isso aconteceu nos Estados Unidos. Quer dizer, com quem? Com 75%, quer dizer, com 25% de taxa de desemprego. Né? E aí, filas imensas em sopão, né? Você tinha entidades, não era nem governo, eram entidades de caridade que promoviam a oferta de sopa para os desempregados, desesperados. Né? E outra coisa é o seguinte, do ponto de vista qualitativo, quer dizer, do ponto de vista da situação objetiva das pessoas desempregadas, é uma tragédia. Eu já tive desempregado 2 vezes. Porra, não tem coisa pior no mundo do que estar desempregado involuntariamente. Né? Você sai de casa de manhã meio tonto, sem saber para onde que vai direito, onde é que você vai procurar emprego. No meu caso, na época, no jornal, eu tinha sido demitido no jornal por razões políticas. Aí olhava, né, no Rio de Janeiro, com o mercado de jornalista muito precário, eu saía, né, olhando para minha mulher, saindo com aquela esperança de que vamos tentar ver alguma coisa, vamos conseguir alguma coisa. Quando chegava à noite, voltava para casa, né, terrivelmente, né, com a autoestima lá no chão, olhando para as minhas filhas. Né? Que coisa trágica, não consegui nada, não tenho nada, quer dizer, estão condenados a passar fome, se não fossem os meus sogros lá que davam alguma coisa. Então, essa situação, para quem não tem, inclusive, um laço familiar, é uma coisa horrorosa, um laço familiar fora do núcleo, né, da família, né, do núcleo básico, que não tem pai, tio, primo, que possa garantir ali o arroz, o feijão, né, pelo menos. Né? Quando se trata de crianças, de filhos desempregados, então, é um horror. Quer dizer, então, essa situação é pior pelo seguinte, não precisa, nenhuma nação capitalista precisa de ter desemprego. Desemprego é um fenômeno do liberalismo e do neoliberalismo. A questão do emprego foi tratada por Keynes, um grande economista do século XX, né, que era o economista do pleno emprego, e ele se dedicou a vida toda, né, a dizer o seguinte, não precisa de ter desemprego. O Estado pode perfeitamente promover políticas públicas de emprego. Pode promover o pleno emprego. Isso é que é um absurdo. Assim mesmo temos gigantescas taxas de desemprego. Isso é um absurdo. Você falou aí que realmente, você falou do Botequim, lá de Niterói, etc. Tal, e nós temos um exemplo aqui do pessoal que atua aqui, inclusive na TV lá na Penha, que também os pequenos negócios, os empreendimentos que dão muito emprego, né, que as pequenas empresas tal, também estão sofrendo muito com essa situação de desemprego cada vez maior. Agora, você fez uma referência à Grécia. Então, seria importante a gente pensar o seguinte, como a situação brasileira se insere aí na questão internacional? Como é que a gente... É uma situação que acontece também em outros países, você citou alguns, você citou a Grécia e a Espanha. Qual é essa visão sua sobre a crise brasileira no cenário internacional? O tipo de política que nós estamos adotando aqui é o mesmo que está sendo adotado no sul da Europa. Espanha, Grécia, Irlanda, Itália. Portugal, né? Portugal, quer dizer, tudo é a ideia de que você tem que cortar gasto público, cortar investimentos públicos para atingir, né, uma situação em que o setor privado passa a investir. Isso é uma ilusão, não existe isso. Né? O investimento privado, geralmente, é puxado pelo investimento público. Quando você corta o investimento público, você derruba também o investimento privado. Então, essa ideia de que tem que cortar na carne para depois crescer é completamente ridícula. Não tem, se acontecer, tem 7 anos que nós estamos em crise internacional na Europa. Como é que não se recupera? A política é a mesma. Como é que até hoje está rastejando a economia, as economias? Então, é um absurdo a continuidade dessa política.
do ponto de vista formal, né, nós temos uma diferença com a Grécia, pelo seguinte: a Grécia está numa situação ainda pior do que a nossa, porque a nossa é voluntária. Está sendo objeto de uma pressão violenta da Alemanha e de outros estados europeus, né? Então, e ela está na camisa de força do euro. Ela não tem um banco central próprio. Nós temos um banco central próprio. Acontece que nós não usamos o nosso banco central próprio para estimular a economia, né? Os Estados Unidos usam o banco central para estimular a economia. E os Estados Unidos estão saindo, quer dizer, ainda não saíram para valer, mas estão saindo da crise. A Inglaterra tem banco central próprio, está saindo da crise, né? O Japão tem banco central próprio, está lá embaixo, está pouco, mas não tem depressão violenta, né? enfrenta a crise dessa forma, né? Então, países que têm banco central próprio conseguem sair da crise com algum tipo de política econômica expansiva. No caso brasileiro, nós não usamos o Banco Central, ao contrário. O que nós fazemos? Nós contraímos o crédito e colocamos a taxa de juros na lua. São as taxas de juros mais altas do mundo, as taxas brasileiras. Como é que alguém vai investir com a taxa de juros nesse nível? Então, por um lado, nós cortamos o gasto fiscal. O Estado não investe. Por outro lado, nós aumentamos a taxa de juros. O privado não investe. Como é que vai recuperar a economia? Não existe possibilidade de recuperar a economia, né? Tem que ser, né, uma mudança radical na política econômica. Sem isso, nós não vamos para lugar algum. Quer dizer, nós nos colocamos na situação grega, apesar de que temos um Banco Central que poderia ser usado para estimular a economia. Agora, Zé Carlos, qual é a ilusão, então, que está presente no ajuste do Levy para passar a ideia de que, por um tempo, eles estavam dizendo que no início do segundo semestre do ano que vem vai tal, é o quê? Derrubar, fazer um sofrimento grande e depois vai recuperar um pouquinho. Mas qual é essa ilusão que eles têm, que eles passam? A ilusão é justamente essa, quer dizer, essa ideia de que se você contrair agora, depois o setor privado, magicamente, vai reiniciar os seus investimentos. Como é que o setor privado vai reiniciar os investimentos se a demanda está no chão? Quem é que vai investir para prateleira, para produzir para prateleira? Que sentido que tem isso, né? Eles sequer dão qualquer outra indicação do que vai fazer em termos de investimento público. Mas eles dizem que tem que baixar a inflação e é essa maneira de baixar a inflação. Não é essa, quer dizer, a inflação brasileira não é inflação de demanda, quer dizer, não é gente que está... A economia está em recessão. Uma economia em recessão não tem, por definição, inflação de demanda, né? E você só aumenta a taxa de juros, no caso, de inflação de demanda. Você está no ciclo econômico, um ciclo de alta, né? Quando você está no ciclo de baixa, o que você faz? Você baixa a taxa de juros, para os investimentos retomarem. Quando está subindo o ciclo, né? A produção está aumentando com muita velocidade, os empregos, você está chegando pleno emprego, aí faz algum sentido se aumentar a taxa de juros. Agora, aumentar a taxa de juros com a economia em baixa é um absurdo, não tem nenhum sentido, não tem nenhum sentido técnico. Isso é só para favorecer o capital financeiro. Vocês viram, provavelmente, todos nós vimos os jornais publicando as taxas de lucratividade do sistema bancário brasileiro no segundo trimestre do ano. São Itaú, taxas... 45% e a média dos bancos, 47%. Exatamente. Quer dizer, isso é um absurdo para uma economia que está em alto desemprego. A pessoa monta um negócio lá, está perdendo, está fechando o salão de beleza, está impedindo que a papelaria venda, o pessoal perdeu o emprego e os bancos estão lucrando muito. Lucros sem precedentes. Eles estão há 29 trimestres crescendo o lucro. Isso é um absurdo. Só o Brasil que tem uma coisa desse tipo. Nós estamos aceitando isso. Por que estamos aceitando isso? Por uma questão política. Não é por causa de uma questão econômica. Nós estamos sendo governados pelos banqueiros. Todo mundo sabe que o Levy é empregado do Bradesco. Ele é empregado do Bradesco, acabou de fazer uma negociação, patrocinar uma negociação do HSBC que o Bradesco comprou. Comprou o HSBC, o ramo brasileiro do HSBC.
O Levi está entregando, ele e a equipe econômica estão entregando a venda de 30% da BR Distribuidora ao Bradesco. O Bradesco é que está coordenando a operação. Então é fantástico. Lá no passado, o Bradesco já tinha pegado um naco importante da Vale do Rio Doce. É um banco, não tem nenhuma experiência industrial. No entanto, agarrou a Vale do Rio Doce. Então, os bancos no Brasil são os privilegiados. Quer dizer, eu não quero acabar com os bancos. Eu quero que eles funcionem direito, como banco, em qualquer parte do mundo. Mas nos outros governos do Lula e no próprio primeiro governo da Dilma, quando a situação econômica não estava tão ruim, os bancos também ganhavam. Qual foi a lógica daquele período para ter um crescimento que pudesse ter investimentos em questões sociais, etc.? Como explicar isso para as pessoas? Isso aí é a falácia de composição do governo Lula, que continuou com o governo Dilma. É a ideia de que, para governar, você tem que ter uma composição equilibrada de direita e de esquerda. Eu dou à esquerda a área social e dou a econômica aos bancos. Isso é uma brincadeira, porque não existe isso. Uma engole a outra. Quem é mais fácil de engolir a outra é a área financeira, a área econômica. É o que nós estamos vendo agora. Nós estamos vendo, pô. Nós estamos sendo governados pelo Levi. Ele é que toma as decisões mais importantes da vida brasileira. É ser um burocrata, quer dizer, um funcionário de banco, um empregado de banco, jamais eleito, jamais participando de uma eleição. Quer dizer, isso é uma farsa em relação à democracia brasileira. Agora, então, você já deu o raio-x aí da situação. O que deve ser feito? Porque, obviamente, os setores que acreditam nessa solução vão sofrer um pouco. E o semestre que vem, do segundo semestre do ano que vem, vão melhorar. Você já demonstrou que isso é uma ilusão. Qual é a solução? Bom, a solução nós estamos trabalhando nela com os movimentos sociais, que é você, primeiro, reestruturar a Petrobras de uma forma positiva. Para isso, nós combinamos com o senador Requião e com a deputada Jandira. Eles estão apresentando um projeto de lei ao Congresso para a reestruturação da Petrobras, para a recuperação de toda a sua cadeia produtiva, sua cadeia de financiamentos, e a partir daí você retoma um setor nevrálgico da economia brasileira e a própria economia brasileira. Como eu disse antes, quer dizer, a Petrobras representa quase 20% da economia, quase 20% do PIB. Então, o impacto da recuperação da Petrobras será imediato sobre o PIB. Né? Eu não acredito que vai ter tempo de fazer isso esse ano. Né? Mas, pelo menos, que a gente não perca o ano que vem. Esse ano está perdido. Não tem nada que a gente possa fazer que vai mudar isso aí. Mesmo que a gente faça, consiga fazer, não vai mudar, porque já estamos em praticamente setembro. Né? Então, não tem como fazer. Mas, para o ano, a gente pode recuperar a economia. Né? Como é que a gente vai fazer isso? Nós já temos tido discussões prévias, nós tivemos reuniões prévias, discutimos o projeto Requião-Jandira, e marcamos para o próximo dia 26, aqui no Rio, no Teatro Oi Casagrande, um grande evento para dar suporte a esse projeto. A essência desse projeto é o seguinte: o Tesouro passa para o BNDES os recursos necessários para que ele financie a Petrobras e a Petrobras financie os seus investimentos e os investimentos de toda a sua cadeia produtiva. Isso é um absurdo? Nada disso é um absurdo. Nós tivemos uma situação semelhante em 2009. Em 2009, o Tesouro, no governo Lula, né, embalado por uma situação internacional favorável à expansão das economias, que foi as primeiras decisões do G20, depois eu volto a isso, mas as primeiras decisões do G20 foram no sentido de expandam as economias.
E o Brasil entrou nessa onda muito bem entrado. Quer dizer, o Brasil, o governo Lula, determinou que o Tesouro repassasse 100 bilhões de reais ao BNDES, né? E depois mais 80 bilhões de reais em 2010, portanto 180 bilhões em 2009 e 2010, para que ele garantisse os investimentos públicos e privados em 2010. Foi um resultado fantástico, né? É claro que alguém olhou e falou, isso é um absurdo, não pode. Não pode porque vai afetar a relação dívida-PIB, não pode porque vai afetar a credibilidade brasileira, né? Usando o setor público dessa forma, né? Não pode porque as agências de risco vão descredenciar o Brasil, sei lá. Foi um sucesso fantástico. A economia cresceu em 2010 7,5%. A relação dívida-PIB caiu. Por que caiu? Porque a economia cresceu e a receita pública aumentou. Então tivemos um período fantástico em 2010. Foi a admiração do mundo inteiro. Aí o que aconteceu depois? Tiraram o pé do acelerador. Não pode fazer mais. Manteiga. Em vez de continuar com a política de expansão, né, nós nos submetemos aqui, no Brasil, à política que a Alemanha estava impondo ao sul da Europa. Porque a Alemanha, no G20, tinha acontecido o seguinte: a primeira reunião foi em Washington, a segunda reunião foi em Londres, a terceira reunião foi em Pittsburgh, nos Estados Unidos. Nas 3 reuniões, falava-se muito em cooperação. Eu contei as palavras, dava 8, 10 para o comunicado final. Falava-se muito em cooperação e falava-se muito em políticas expansivas. Aí, quando chegou em 2010, meados de 2010, reunião em Toronto, do G20, a Alemanha, com suporte do Fundo Monetário Internacional, Banco Mundial, OCDE, agências internacionais, impôs praticamente a retirada dos estímulos. Eles chamavam isso de exit strategy, estratégia de saída, um nome bonito, fantástico, né? Essa estratégia de saída significou você eliminar as políticas de expansão. Com isso, a taxa brasileira, assim como do sul da Europa, caiu estupidamente, né? E nós ficamos numa taxa medíocre de crescimento até o ano passado, que foi 0%. Mas esse tempo todo resistindo em fazer políticas expansivas pelo lado fiscal e pelo lado monetário. Na verdade, fazendo políticas de contração. Porque quando você faz superávit primário, o que está acontecendo? Isso aí que é bom que a sociedade entenda. O que é o superávit primário? Superávit primário é quando você retira da economia mais do que você devolve a ela em termos de gasto público. O setor público retira mais do que devolve em termos de gastos reais, gastos que entram na cadeia produtiva, não financeiros, gastos reais. O que acontece? Se você faz isso, você derruba a economia. Você está tirando dela mais do que você está devolvendo. Esse é o superávit primário, e os ideólogos aí neoliberais chegam, né, numa fórmula repetida pela imprensa, pela TV Globo, pelos jornalões. Não, é economia para pagar juros. Isso é uma bobagem. Eu vou também, se tiver tempo, chegar a uma discussão em torno disso. Quer dizer, por que não existe essa besteira de fazer economia para pagar juros? Então, mas eles se explicam muito assim, de uma maneira para o povo entender, dizendo o seguinte, que o Brasil ele é igual uma família, né? A família só pode sobreviver com aquilo que tem e tal. Essa tese, dá para comparar um orçamento familiar e a maneira como a família dirige a sua vida com o país? É claro que essa comparação é completamente falsa. Não existe isso. Uma família não emite dinheiro. O Estado emite dinheiro. Uma família tem limites de emissão de entrada, dívida, né? De dívida, né? O Estado não tem limite, em tese, para fazer dívida, né? A coisa que eles pegam muito é o seguinte:
Não pode aumentar a dívida pública porque perde credibilidade. O governo vai perder condição de pagar a dívida pública. O governo, quando tem Banco Central articulado com o Tesouro, não tem como não pagar a sua dívida, porque ele emite a dívida. E ele emite dívida nova para pagar a dívida velha. Ou então emite dinheiro pelo Banco Central. Por que ele vai quebrar? Ah, não, porque vai dar inflação. Como se dá inflação se você está saindo de uma situação de depressão e de recessão muito forte? Você só tem inflação se o dinheiro que estiver entrando na economia for muito maior do que quer dizer, for muito menor do que a circulação que está ali, né? Na verdade, você tem uma circulação de bens e serviços que é maior do que o dinheiro em circulação. Então não tem inflação. Não tem por que ter inflação. Não, isso aí só existe inflação quando você tem uma recessão grande, né? Então as pessoas têm que tomar. O cara diz assim: o governo tem que ser igual a uma dona de casa responsável. Que isso? Que grande bobagem é essa? Qual dona de casa responsável que não se endivida de vez em quando para comprar uma geladeira? Se endivida muito, né? Isso aí é exatamente uma negação desse. A Casa Bahia já demonstrou isso, né? Os pontos frios da vida, etc. Tal, que a população sabe que precisa de gastar mais do que ela tem, só que ela divide em prestações, etc. Divide em prestação, quer dizer, aumenta consideravelmente seu nível de bem-estar. Senão ela não consegue casa, né? Não consegue um automóvel, etc. Então, não pode, tem que ser igual uma dona de casa responsável. Não pode gastar mais do que arrecada o governo. E essa questão da lei de responsabilidade fiscal, que essa lei não é isso que impede que os governos se... Essa é outra estupidez ideológica imposta ao Brasil pelo Fundo Monetário Internacional. Isso veio de fora. Eu lembro na época que veio. Eu lembro que anos atrás, quando era ainda um projeto de lei, eu fiz uma palestra na Escola Superior de Guerra. Eu me lembro que estava lá também o Hélio Gaspari. E eu falei na Escola Superior de Guerra assim: essa lei é uma lei de irresponsabilidade social, você usou outra vez. Exatamente. É uma pura irresponsabilidade social. Não tem nenhum sentido. Quer dizer, os estados, nesse momento, o estado do Rio Grande do Sul está sendo garroteado pela dívida. Todas as coisas, todas as dívidas do governo para com o Rio Grande do Sul foram bloqueadas. Ele não pode pagar por causa da lei de responsabilidade fiscal. Se eu fosse governador do Rio Grande do Sul, eu começaria um movimento separatista, igual foi a Guerra dos Farrapos. Essa lei de responsabilidade fiscal é uma lei que viola a liberdade dos estados, né? Viola a autonomia dos estados, né? Isso é um absurdo, né? Então, é uma lei dos bancos, né? É uma lei para os bancos. Vocês vão gastar tudo, desde que garanta e os juros que eles cobram das dívidas sempre foram juros. A dívida dos estados para que vem desde a década de 90, a dívida dos estados para com o governo federal já foi paga várias vezes. Eu me lembro aí, você falou da Grécia e tal, que houve uma auditoria, né? Inclusive com a participação de uma brasileira, na auditoria da dívida da Grécia, e se descobriu coisas absurdas, né? E se ela fizer, eu acho que é a Maria Lúcia Fatorelli. A Fatorelli. Que é uma excelente profissional. Né? Ela é do comitê sobre a dívida, né? Eu acho que... Devia fazer na brasileira, né? Não, ela prega isso e eu acho que tem que fazer. Nós temos que fazer uma auditoria da dívida brasileira, né? Até para salvar os estados. Os estados, o problema todo é que os estados se movem muito politicamente, quer dizer, na superfície da política, e não conseguem articular nada em comum. Ficam divididos entre si por partidos políticos, siglas partidárias, essa coisa toda. Agora, deixa eu te falar um outro aspecto, antes da gente voltar ao ato que você está falando, está convocando para o dia 26, no Oi Casagrande, no Leblon,
a partir das 18 horas. Antes da gente falar um pouco mais sobre esse ato, tem um assunto que percorreu aí, já tem vários meses, quando você falou da Lava Jato, que é a questão seguinte: por que tem desemprego? Por que tem problema no país? É por causa da corrupção. Analise isso. A corrupção é exatamente o que impede o crescimento do país? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nada a ver, nada. A corrupção existe. Todos os países capitalistas têm corrupção. A corrupção dos Estados Unidos é larvar. A corrupção na Inglaterra... Vou te dar só 2 exemplos. O sistema bancário americano. Os 2 maiores bancos, Bank of America e Citigroup. Na crise imobiliária, eles foram pegos por fraudes no mercado imobiliário. Aí gerou um processo. No processo, só a indenização pelas fraudes foi de 20 bilhões de dólares, de cada um. 20 bilhões de dólares de indenização. Mas ele não fechar o banco, então, não era melhor? Pois é. É isso, porque eles estão propondo aí a destruição das empresas. Aqui no Brasil, o cara quer destruir a empresa. Lá, faz uma multa de 20 bilhões para esses 2 gigantescos bancos mundiais, sai ali fácil, não tem problema nenhum. O cara pega aquilo ali, em 2, 3 anos, paga. Não tem problema nenhum. Aqui não, quer destruir as empresas. Mas a outra coisa é o seguinte: fraude na LIBOR. A LIBOR é a taxa de câmbio que regula todas as operações financeiras internacionais. Você teve uma fraude na LIBOR, que é gerida por 12 bancos em Londres. 12 dos maiores bancos do mundo. Bom, nem se fala mais nisso. Teve uma fraude, foi descoberto. Tem lá uma operação secreta para apurar. Terceiro, Deutsche Bank, o maior banco alemão, um dos maiores do mundo. O maior banco em operações cambiais do mundo, Deutsche Bank. UBS, o maior banco da Suíça. O maior banco em operações cambiais da Suíça. Foram pegos em fraude no mercado cambial. Está aí. Tudo isso foi noticiado, mas foi noticiado pequenininho e ninguém fala mais. Ninguém falou em destruir esses bancos. Até porque se destruísse também, o capitalismo ia para o espaço. Né? Mas, de qualquer forma, não destruíram. Quer dizer, o cara quer destruir a Odebrecht, quer destruir Andrade Gutierrez. Para quê? Para abrir espaço para as empresas de construção estrangeiras. Não tem nada a ver com o combate à corrupção. Nada, nada, nada. E é importante também, professor, você que tem os números, que é o seguinte: o valor que eles estão dizendo da corrupção na Petrobras, o número que eles chegaram aí é em torno de 6 bilhões de reais, certo? Qual é o pagamento da dívida anual? Bom, primeiro esse número é um número falso, tá certo? Entra nisso aí, estimativa de superfaturamento, essa coisa toda. Você teve muito aditivo comercial. Você tem que compreender o seguinte: essas obras são obras gigantescas, obras altamente qualificadas. Eu já fui em canteiro de obra de hidrelétrica. É uma coisa de uma complexidade imensa. Então, o cara entra no risco ambiental, entra no risco social, entra todo tipo de risco construindo aquilo. Aí tem que fazer aditivo mesmo. É assim mesmo. Alguma coisa você paga além para você garantir a obra. Tem que fazer. Você começou, você pega aqui o Compérgio. Está faltando 16% do Compérgio. O que eles estão fazendo agora? Estão querendo colocar esse 16% na iniciativa privada para ela abocanhar tudo. Então, é uma sucessão de crimes que está acontecendo em nome do combate à corrupção. Isso é um absurdo. Né? Por isso que nós temos, nesse projeto, que nós estamos discutindo, projeto Requião, Jandira, nós temos um artigo dele que diz o seguinte: tem que separar empresa de empresário. Cometeu alguma irregularidade o empresário? Tudo bem, ele vai pagar por isso. Mas, obviamente, com um julgamento justo. Não é fazendo isso que está sendo feito no Brasil. No Brasil, estão destruindo um instrumento jurídico fundamental da idade moderna.
começou no início da Idade Moderna, que é o Instituto do Habeas Corpus. Estão destruindo o Instituto do Habeas Corpus. O juiz Moro e os seus procuradores estão destruindo o Instituto do Habeas Corpus. Nós o reconquistamos no Brasil no fim dos anos 70 contra a ditadura militar. E eles estão fazendo não só isso, como também eles estão eliminando a presunção de inocência de pessoas. E a prisão provisória também, né? Quer dizer, eles destruíram também isso, porque exatamente. Agora pegaram o Otton da Eletrobras, da eletronuclear, né? E já falaram que ele vai ficar preso até confessar, né? Eu estou fazendo uma proposta aos movimentos sociais que a gente faça uma grande manifestação em Curitiba, lá para o dia 4, se não me engano. Não está ainda definido, porque comecei a discutir isso há pouco, mas em defesa do Instituto do Habeas Corpus e da presunção de inocência. Agora, professor, ainda sobre esse assunto aí dos procuradores, por exemplo, ontem no Fantástico, nós estamos aqui na segunda-feira, gravando aqui esse programa, que vai ao ar na sexta-feira, dia 20. Saiu no Fantástico sobre 10 propostas de combate à corrupção dos procuradores do Ministério Público. Você sabe que eu fiquei estarrecido. Não consta a proibição de financiamento das empresas nas campanhas eleitorais. Não consta. E veja, o Supremo já quase tomou a decisão, só falta o Gilmar sair de cima do processo, devolver. As 10 medidas dele não consta isso. Então, eles que estão querendo impedir a Odebrecht, impedir a Camargo Correia e as outras empreiteiras, não propuseram o fim do financiamento empresarial nas eleições. Esses procuradores, a gente está chamando eles de procuradores de apostila, né? Estudaram para burro lá para o concurso, estudaram, não tem nenhuma experiência, não tem a visão de conjunto. Nem do país, né? Nem do país, nem coisa nenhuma. Resolveram, acham que vão acabar com a corrupção no Brasil. Isso é uma coisa fantástica, né? É uma coisa fantástica, porque é da natureza do capitalismo a corrupção. Porque muita coisa está na fronteira entre a corrupção e a não corrupção, tá certo? E os negócios em si. Então, eles querem fazer, eu não sei que tipo de país que eles querem fazer. Eu acho que eles querem fazer uma república socialista, em que não tem empresário, para não ter corrupção. Mas também não tem emprego. Não tem emprego. Mas eu acho o seguinte, talvez eles queiram fazer uma revolução stalinista no Brasil, né? Isso talvez seja o que eles querem fazer. Eu acho o seguinte, vocês querem fazer uma revolução socialista? Eu topo. Eu sou socialista, eu topo que vocês façam. Eu não vou entrar não, mas vocês, com a competência de vocês, juridicamente, vocês façam. Tudo bem. Né? Não sou contra, não. Agora, não pense que numa república socialista vai acabar a corrupção. Aliás, a experiência histórica é o contrário. Por outro lado, eu acho que você tem uma situação em que a corrupção pode diminuir muito. A corrupção pode diminuir muito se houver o funcionamento pleno do Estado de Direito. Isso, para mim, é o fundamental. Coisa que eles não estão fazendo. Eles estão violando o Estado de Direito, né? Eu acho que a gente tem que ter a sociedade tem que reagir em relação a isso. É por isso que a gente está pensando nesse grande movimento. Mas deixa eu só voltar ao 26, né? Isso, dia 26 de agosto. Nós precisamos muito que no dia 26 de agosto, daqui a poucos dias, vocês compareçam ao Teatro Oi Casagrande, né? Lá tem uns 1000 lugares, mas se superar isso, a gente vai colocar telão fora para as pessoas participarem de fora. Não queremos fazer um evento muito prolongado. É um evento de suporte ao projeto de lei Requião-Jandira. Este projeto é o ponto inicial de uma mudança profunda
na política econômica brasileira. Né? A nossa ideia não é fazer foco da Petrobras, é a Petrobras como instrumento de alavancagem da economia. Né? E vamos, em seguida a esse evento, dia 26, nós estaremos provavelmente na semana seguinte, nós vamos ter um evento similar em São Paulo, ou na semana seguinte, ou na segunda semana seguinte, com uma proposta concreta para a mudança da política econômica. Né? Nós achamos o seguinte: vamos defender o mandato da Dilma, mas vamos defender também a mudança da política econômica. Então, vamos relembrar. Dia 26 de agosto é uma quarta-feira, às 18 horas, no Teatro Oi Casagrande, que fica no Leblon. Quem pode participar? As comunidades que nos estão vendo, o pessoal lá, o Cláudio Jonas, o Aldenir, o pessoal da Cris, a Tatá, todo mundo da área comunitária também pode comparecer, participar desse evento. Claro que todos devem participar, mais os sindicatos, mais centrais sindicais, claro. Todos. E quem você já articulou, quem está fazendo esse movimento junto com você? Centrais sindicais, que a gente espera, na verdade, todas elas, talvez com exceção de uma ou outra, mas todas as centrais sindicais, vários sindicatos, sobretudo o pessoal da área metalúrgica, que está sofrendo muito com o desemprego. Eu acho, o que eu gostaria é o seguinte, é da participação dos desempregados. Né? A gente vai tentar ver se arranja ônibus, vai trazer até aqui, de Niterói, de São Gonçalo, aqui do Rio de Janeiro mesmo, para trazer. Né? Mas mesmo que a gente não consiga esses ônibus, eu faço um apelo grande aos desempregados que participem, porque para eles virem diretamente que não estão sozinhos. Nós os estamos... Esse ato é, sobretudo, contra o desemprego e para a restauração de condições de emprego pleno no estado do Rio de Janeiro e no Brasil. Então você está falando dos trabalhadores da área da construção civil que está sofrendo muito. A construção civil, do emprego perdido no primeiro semestre, 2/3 foram na construção civil. Então, pessoal, alô, trabalhadores que perderam o emprego da construção civil, de toda a cadeia produtiva da Petrobras, né, com fechamento de várias empresas que ofereciam serviço à Petrobras, que os sindicatos mobilizem, organizem suas caravanas para estarem lá e eles vão poder participar desse evento lá no Oi Casagrande. Exatamente. Uma coisa que eu estava me esquecendo e que é fundamental: mulheres e estudantes, né, que são uma força social extremamente importante. As mulheres estimulando os maridos, ou elas próprias comparecendo, né, mas estimulando os maridos a comparecerem, e os estudantes comparecendo pessoalmente e estimulando outros estudantes a comparecerem. Então, organizar nas comunidades, certo? Quer dizer, onde moram os trabalhadores inclusive de segmentos menos avançados, escolaridade, etc., que organizem as suas caravanas para estarem no Oi Casagrande, dia 26/8, quarta-feira, a partir das 18 horas. Esse ato é importante porque vai dar suporte ao projeto do senador Requião e da deputada Jandira Fegali. Repete aí para o pessoal o que esse projeto vai ser importante para recuperar o emprego. Esse projeto vai reestruturar a cadeia produtiva do petróleo, desde a Petrobras até o último fornecedor, né? E, sobretudo, do setor naval, né? Aqui do Rio de Janeiro, muito importante. Os estaleiros. Os estaleiros, as plataformas, isso. Então, o objetivo desse projeto é esse. Nós vamos levá-lo em mãos para a presidenta Dilma, para que, no mais curto prazo possível, né, se passe pelo Congresso Nacional em regime de urgência e possa ser aplicado. Então, para explicar melhor isso que o professor falou, o que acontece é que, sob pressão, a Petrobras reestruturou, né, a sua política de investimentos e, com isso, contraiu esses investimentos, gerando destruição de contratos já existentes e programados para serem contratados por falta de recursos. Então, o projeto que o professor está falando aqui é no sentido de garantir que o Tesouro Nacional, o governo federal, o orçamento público, não é isso? Garante os investimentos.
O Tesouro Nacional é o dinheiro público, né? Para o pessoal entender. Fala aí no microfone. Aí o importante é o seguinte, quer dizer, esse dinheiro não é nem resultado de imposto, é resultado do aumento da dívida. Você vai lançar dívida pública. Mas, como eu disse antes, quer dizer, essa dívida é saudável, porque logo vai ser recuperado com o aumento da economia. Sim. Você está propondo que o Tesouro Nacional faça uma política de recolhimento, de produção de dinheiro através de título de dívida pública, títulos da dívida pública, título da dívida pública para poder alavancar o desenvolvimento. Exatamente. Aliás, dívida pública existe para isso. Para que existe dívida pública? Para ficar girando aí e enriquecendo o privado? Não, dívida pública existe para ser usada em momentos de crise da economia. E essa mobilização social, você que tem participado de reuniões em vários setores, em vários sindicatos, em várias áreas de interesse, tem sido bem recebido isso, essa preocupação? O pessoal acredita que é possível, através da mobilização, fazer uma mudança nesse sentido? Acredita que é possível através da mobilização. Porque, na verdade, o caminho é o seguinte: o caminho é você, né? Você tem uma alta taxa de desemprego, uma taxa de desemprego crescente. Como é que você enfrenta isso? Você só pode enfrentar isso, inicialmente, a partir da reestruturação do setor do petróleo, que foi onde começou a crise. Mas logo em seguida você tem que mudar a economia, mudar a política econômica. E aí nós vamos entrar num outro terreno, que eu não sei se nem tem tempo aqui de falar. Tem mais uns 5 minutinhos. O outro terreno é o seguinte: você não muda a política econômica com os meus ministros que estão aí. Então vai ter que ter no núcleo executivo do governo um bloco ministerial diferente desse que está aí. Na área da fazenda, planejamento, transportes, Minas e Energia, Relações Exteriores, né, Secretaria de Cidades, Secretaria de Assuntos Estratégicos. Esse bloco aí é fundamental para a virada da política econômica, tanto em termos de formulação quanto em termos de execução. Mas isso só será possível se você participar do dia 26, porque isso só é possível com mobilização social. Agora, José Carlos, para terminar aqui o nosso programa. Então, todo mundo, dia 26/8, 18 horas, no Oi Casagrande, que fica no Leblon. Quem não tem o endereço, é só botar lá na internet que o Oi Casagrande é um local de vários eventos, de debate, principalmente da esquerda, etc. e tal. Agora, me diga, e aquele pessoal comprometido com a democracia, comprometido com o Estado de Direito, comprometido com as questões sociais, que está preocupado com a questão do golpe e acha que, esse assunto do desemprego é um assunto econômico. O que isso vincula com a questão política para a gente encerrar e fazer a convocação final? Eu acho que a gente não consegue avançar na área da econômica para valer se houver um retrocesso na área política. Então, a luta contra o impeachment é extremamente importante. Eu acho que ela se tornou um pouco mais fácil, porque, por incrível que pareça, a classe dominante recuou da proposta do impeachment. Né? Agora moderou muito. O próprio Bradesco, né? Claro. Por quê? Porque eles não precisam. Enquanto o Levi estiver lá no governo, para que eles vão mudar o governo? Tá certo? Então, mas nós estamos pensando do mesmo jeito, quer dizer, não vamos tirar a Dilma. Enquanto a Dilma estiver lá, e se a gente conseguir mudar a política econômica, está tudo bem. Não tem problema nenhum. Inclusive, Zé, isso vem até ao encontro do que você está colocando, porque foi uma agenda econômica, né, de propostas econômicas que mudou um pouco o clima. E você está entrando exatamente num debate de aprofundar essa agenda, que ela não resolve o problema do desemprego. Claro. Essa agenda Brasil, de 27 pontos apresentados aí pelo Renan a Dilma, ainda não toca na questão central, não é isso? Quer dizer, por mais que é econômica, mas não. Essa da agenda do Renan. Essa do Renan é pura empulhação. Eu estou falando uma outra coisa. Essa é pura empulhação. Não serve para nada. Agora, a agenda... Você tem uma agenda social aí, que é do dia 20, que é importante, que é contra o impeachment. Né? Essa é importante.
Mas no dia 20, provavelmente, nós já vamos estar, quando estiver passando aqui, eles vão estar fazendo, nós vamos estar participando da manifestação e tal. Então, a manifestação do dia 20 está sendo convocada, mas está acontecendo agora, por exemplo, no centro do Rio de Janeiro. Mas quando o programa estiver ao ar. Então, nós estamos trabalhando para o dia 26, porque é em seguida, não é isso? Exatamente. Em 26, quer dizer, 26 é a agenda econômica e a agenda contra o desemprego. Então, isso é que é importante. Contra o ajuste fiscal e pela continuação e recuperação do pleno emprego. Exatamente. Então você deu uma mensagem de esperança aí aos trabalhadores que estão desempregados, aos setores que não estão confiando de que é possível mudar essa política econômica e de que é possível retomar o crescimento. Isso, inclusive, né, você mesmo conhece isso, que antes também o pessoal não acreditava. E foi possível, como você aí delineou nessa questão da época de 2009 e 2010. Então, qual a declaração de esperança aí que você fala para os trabalhadores? A primeira coisa é o seguinte: saibam vocês que estão desempregados que nós não vamos desistir enquanto não atingirmos o pleno emprego no Brasil. Esteja certo, quer dizer, da mesma forma que vocês respeitam o direito de propriedade dos ricos e dos outros em geral, eles têm que respeitar o seu direito ao trabalho remunerado. Agora, uma coisa final que eu gostaria de dizer para vocês é o seguinte: não existe ajuste econômico, existe arroxo. Ajuste é uma palavrinha muito fraquinha que eles usam para manipular, como os nazistas faziam, manipulando as palavras, para dizer o seguinte: é um ajustezinho, uma coisa bonitinha, não tem muito problema. Não, é arroxo, arroxo fiscal. É desempregador e destruidor de renda. É contra isso que a gente vai lutar até restabelecer o pleno emprego. Agradecendo ao professor José Carlos de Assis e essas suas últimas palavras e dizendo que realmente é arroxo e não é arroxo para os bancos, porque foi dito aqui que os bancos tiveram em média 49% de renda, enquanto milhares de empregos, não é isso, professor, foram perdidos nessa época. Então, nós estamos aqui, o núcleo comunitário, a TV comunitária, em solidariedade a esse movimento de sindicatos, de associações, de comunidades, convocando a todos a comparecerem no dia 26 de agosto, às 18 horas, no Oi Casagrande, para poder participar dessa manifestação, que é uma manifestação fundamental para mostrar a todos os segmentos e a mostrar à nação e dar apoio a esse projeto do senador Requião e da deputada Jandira Fegali de reestruturação e de fortalecimento da Petrobras para que ela retome a cadeia produtiva do petróleo, que, na opinião do professor José Carlos de Assis, tem a ver com em torno de 15 a 20% do PIB brasileiro. Com essa medida, vai se alavancar a retomada do emprego, que é o objetivo desse movimento. Até a próxima semana, até o próximo programa. Obrigado por sua audiência. Até a próxima.